Paz do Senhor, classe dos discipulados, uma boa tarde para vocês. Vamos hoje aqui apresentar a lição de número 10, que fala sobre a graça. E eu tenho hoje a honra de estar conosco em nossa classe o pastor Daniel, que gentilmente aceitou esse desafio de nos trazer essa lição e uma palavra da parte de Deus. Me sinto muito honrada com a sua presença conosco, pastor Daniel. Amém. Seja muito bem-vindo à nossa classe de discipulados. Amém. A aula é toda sua, o tempo é seu, que o Senhor lhe use, que abençoe nossas vidas. Vou te passar a revista, fica à vontade, eu só vou dando glória. Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus. É um prazer, uma alegria sempre estar falando da palavra de Deus. O tema oferecido, o tema ofertado é um tema muito propício, muito atual, muito relevante em toda a história do Evangelho, toda a história do cristianismo. O cristianismo é baseado inteiramente na graça, né? O amor de Deus é ofertado através de Jesus Cristo. E a lição que a Silvia nos passou nesta oportunidade, uma lição muito oportuna, muito presente, muito singular, e nós com certeza nós estamos aqui por causa da graça de Deus, por causa do amor de Deus, por causa da misericórdia de Deus, que é ofertada a todos nós. Como nós sabemos, Deus todo o tempo Ele nos amou. Ele nos amou primeiro, sem nós merecermos. Quando nós éramos pecadores, Ele nos amou. E Ele vem constantemente expressando esse amor para conosco, para com a humanidade. O cristianismo é Deus à procura do homem. E essa procura é uma procura de reconciliação, uma procura de proximidade. Deus, Ele todo o tempo, Ele demonstrou o amor dele para conosco através de Jesus Cristo. E nós só temos que glorificar a Deus nessa oportunidade. E o tema apresentado nessa tarde é graça. Graça, ela é uma palavra muito importante. Graça é um ato de amor incondicional. Não depende da pessoa que recebe. É algo difícil para o mundo compreender. No mundo, aquele que ofendeu é quem deve ir em direção ao ofendido e buscar a reconciliação. A graça de Deus é o contrário. Deus, o ofendido, é quem veio em nossa direção, os ofensores, e nos ofereceu a reconciliação. As pessoas não entendem isso, mas o cristianismo é Deus à procura do homem. As demais religiões, elas se apresenta o homem procurando Deus. O cristianismo difere das demais porque é Deus à procura do homem através dessa graça, um favor que nós não merecemos. No passado nós vemos que Deus, desde o Antigo Testamento, o povo israelita, o povo judeu, que era um povo escolhido de Deus, eles faziam conflito com os gentios. Mas Deus, ele aproximou através do amor, e Ele não fez acepção de pessoas para a salvação. E esse amor nos alcançou. Não era para nós estarmos aqui, mas esse amor nos alcançou. Glória a Deus por isso. E Deus não fez diferença, Deus não faz separação. Então, graça é a soma das bênçãos que uma pessoa, sem merecer, recebe de Deus. Por isso que é um tema muito propício, é um tema muito atual, é um tema muito presente nas nossas vidas. Graça também, ela pode ser, o sinônimo de graça também é louvor, gratidão, beleza, bondade. Tudo isso se resume em graça. Graça, ela é, estudando essa revista e fazendo uma síntese, como nós temos pouco tempo, nós temos que fazer uma síntese, não fazer um resumo, fazer uma síntese e trazer de uma forma a miúde, ou seja, trazer de uma forma em miúdos, né? Então, graça é individual e é requisitada.
Às vezes as pessoas até confundem graça e indulto. Indulto é coletivo e espontâneo. Graça é individual e requisitada. São dois benefícios parecidos e com a mesma função de extinção de pena. Graça é um substantivo feminino, é um oriundo do termo em latim gratia, que significa benevolência, significa mercê, estima, ou um favor que se dispensa ou recebe. Foi isso que Deus fez por nós. Por isso que Paulo, escrevendo à igreja aos Efésios, Paulo diz assim, no capítulo 2, do verso 8, Paulo diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é obra exclusiva de Deus, de ponta a ponta. O homem não pode alcançá-la por seu esforço, nem contribuir com ela com seus supostos méritos. É exclusivamente de Deus. A salvação é pela graça, mediante a fé, e não pelas obras, mediante o mérito. Às vezes as pessoas confundem isso. Então a salvação é pela graça, mediante a fé, e não pelas obras, mediante o mérito. Paulo ele aplica três verdades, ele destaca três verdades, que são: a causa meritória da salvação é a graça. A causa meritória da salvação é a graça. Não somos salvos pelo sacrifício que fazemos para Deus, mas pelo supremo sacrifício que Deus fez por nós. E qual foi esse sacrifício? Entregando o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Então a Bíblia, de ponta a ponta, Deus vem expressando o seu amor e graça para conosco. Desde o tempo da lei, a lei apontava para a graça. A lei, ela tinha ali na Torá, né? Nós vemos ali o Pentateuco, né? Ali a parte que Moisés escreveu, mas a lei ela sempre apontava para a graça. E a graça veio através de Jesus Cristo, o Messias, o prometido. Então não somos salvos pelo sacrifício que fazemos para Deus, temos que prestar muita atenção nisso, mas pelo supremo sacrifício que Deus fez por nós, entregando o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. Deus nos amou, essa é a maior expressão de amor de Deus para conosco, quando Ele envia o seu único Filho, seu próprio Filho, morrer a morte que nós deveríamos morrer. Quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos, Deus Ele ofereceu Jesus nesse estado que nós estávamos. Isso é graça, isso é amazing grace, graça maravilhosa. Isso é graça maravilhosa. A causa instrumental da salvação é a fé. A causa instrumental da salvação é a fé. Ponto. Não somos salvos por causa da fé, mas mediante a fé. É como se fosse a fé, ela não é a causa meritória, mas é a causa instrumental. O instrumento usado é a fé. Pela fé, nós nos apropriamos da salvação conquistada por Cristo na cruz. Isso tem que deixar bem claro. A fé é como se fosse a mão de um mendigo estendida para receber o presente de um rei. Isso é fé. É como se fosse a mão de um servo, de uma pessoa que é desprezada, ela estendendo a mão para receber o presente de um Deus, o presente de um rei. As obras, às vezes as pessoas têm esse conflito, fé e obras. As obras são o resultado da salvação. Não somos salvos por causa das obras, mas para as obras. E quais são essas obras? As boas obras.
As boas obras não são a causa da nossa salvação, mas o resultado dela. Nós só fazemos boas obras porque nós somos salvos. Logo, sendo salvos, nós fazemos boas obras. Mas as obras elas não nos salvam, mas é o resultado de uma pessoa salva. Paulo diz que somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, o próprio Deus Pai, preparou de antemão para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Então o cristão, ele tem a mente de Cristo. O cristão, ele é diferenciado. O cristão, ele não é uma pessoa medíocre. Ou seja, o cristão, ele não é comparado na média, ele está sobre. O cristão é algo que ele é mais que vencedor. Vencedor é aquele que luta e conquista uma vitória contra o seu oponente. O cristão, ele é mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, nessa tarde, é uma tarde de nós nos alegrarmos, porque essa graça nos alcançou, algo que nós não merecíamos. A Bíblia diz que todos estavam destituídos. O que a graça fez? A graça nos restituiu. A graça nos restituiu para nós vivermos e estarmos eternamente com Deus através de Jesus Cristo. Isso é graça. A graça é algo que no passado até as pessoas, quando ia se referir a outra pessoa, ela perguntava assim: qual é a sua graça? Aí a pessoa falava assim: qual é o meu nome, né? Aí então, hoje está em desuso esse ditado, né? Não usa-se mais essa colocação. Mas a graça é algo que atrai, é algo que impacta, né? Nós vemos até um ditado que fala que o exemplo, ele atrai, né? As palavras às vezes convencem, mas o exemplo atrai. Então, o que Jesus fez por nós é algo que nós não podemos mensurar, não podemos descrever. Por isso que o mundo não entende que aquele ofendido, ele vai ao encontro do ofensor. Deus foi ofendido pelos nossos pecados, mas ele não abriu mão do seu amor, porque Deus é amor na essência. Deus é amor na origem. Deus, ele é amor incondicional. O ser humano, às vezes, ele só oferece algo para alguém quando ele sabe que ele pode receber desse alguém algo em troca. Dá uma promissória. Como se fosse o mundo comercial, o mundo corporativo, o mundo humano é assim. Em contrapartida, Deus, ele espera que nós reconhecemos que o Filho dele, Jesus Cristo, veio para salvar aqueles que estavam perdidos. Então isso é graça. Existe uma graça comum, que a revista fala também, que é a graça que nós podemos dizer assim, que o sol e a chuva nascem para todos. Essa é a graça comum. Mas existe a graça salvadora, né? Existe a graça santificadora, e essa é a graça que Deus manifestou através de Jesus Cristo para com a humanidade. O prazer de Deus é que nós aceitamos o seu Filho Jesus Cristo para que possamos viver com Ele eternamente. Por isso que Ele dispensa, Ele coloca na mesa, faz um banquete, prepara uma festa para receber aqueles que de bom grado aceitam a salvação através de Jesus Cristo. Isso é graça salvadora. Os cristãos foram salvos pela graça. A graça de Deus é a fonte de salvação. A fé é o meio para obter. Por isso que a Bíblia fala aos Hebreus, que a fé é o firme fundamento. Aquele que se aproxima de Deus, ele tem que acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus.
Então, nós precisamos entender que nós estamos vivendo um momento muito difícil na humanidade em geral, mas nós não podemos perder a fé. Perdendo a fé, nós vamos ser incrédulos, e aí gera o pecado. Como eu tenho observado nos últimos dias, nos últimos momentos, não só no Brasil, mas em todo o mundo, que a ansiedade ela tem tomado conta das pessoas a ponto das pessoas perderem a fé. Se as pessoas perderem a fé, vai chegar à incredulidade. A incredulidade em si, ela é o pecado. A ansiedade, de uma forma comedida, ela não é pecado, porque todos nós somos ansiosos. Todos nós temos ansiedade. Mas quando ela está de uma forma exagerada, exacerbada, aí sim vem a incredulidade. A incredulidade sim é pecado. A fé é credulidade. Quando nós aproximamos de Deus, crendo que Ele existe, e crendo que nós não estamos palpando, mas nós estamos crendo que existe, e que ao seu tempo vai materializar nas nossas mãos, vamos tomar posse, isso é fé. É essa fé que faz com que nos aproximamos de Deus. Então, por isso que nós, como cristãos, temos que colocar toda a nossa ansiedade. A Bíblia fala, Pedro fala, que nós devemos lançar em Deus toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. O Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, diz assim: não estais ansiosos, não estais inquietos pelo dia da manhã, basta cada dia o seu mal. Ou seja, a ansiedade de forma demasiada, ela faz com que você não viva o presente e você não reconheça a graça de Deus através de Jesus Cristo para com a sua vida. Mas Deus, Ele nos diz nessa tarde que nós possamos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Se Deus cuida dos lírios do campo, das aves do céu, não cuidará de nós? Então, nessa tarde, essa graça que é dispensada através de Jesus Cristo, e nós alcançamos essa graça mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus. Por isso que Deus ele deixou isso bem claro. Por que Ele não diferenciou? Porque se Ele diferenciasse, as pessoas, a humanidade ia ter conflito, porque nós nos encontraríamos melhor que alguém, ou melhor que outra pessoa. Mas Deus não, Ele nos equiparou, Ele colocou sobre a mesa a graça. Cabe a cada um de nós aproximarmos mediante a fé e receber essa graça. A graça é dispensada a todos. O fato é que nem todos, é certo que nem todos entrarão por essa porta, mas a única porta é Cristo. O Senhor Jesus, Ele mesmo disse: eu sou o caminho, é o artigo definido, o caminho, a verdade, a vida. Ele não falou assim: eu sou um caminho, eu sou uma verdade, eu sou uma vida. Não, Ele deixou bem claro. Não existe eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então, nessa tarde, que nós possamos nos firmar nessa palavra, estarmos firmes nessa graça, a manifestação da graça de Deus. Deus é amor, e Ele deixou para nós que nós precisamos viver o amor, dia a dia. O que é misericórdia? Misericórdia é o amor colocado em ação, o amor colocado em favor de alguém. Isso, a Bíblia fala que não é a palavra que é nova a cada manhã, é a misericórdia que é nova a cada manhã. Então, a palavra, se você leu a palavra há 30 anos atrás, a palavra é a mesma. Se eu li o Salmo 23 há 30 anos atrás e eu leio agora, é o mesmo Salmo. Mas as misericórdias que vem expressa através da leitura da palavra, ela é nova a cada manhã. Então, que nós possamos nessa tarde
descansar no Senhor. Que você possa, Silvia, descansar no Senhor. Que você possa, Herbert, descansar no Senhor. Que a irmã Ângela possa descansar no Senhor, sabendo que Deus, Ele cuidará de nós. Em todo o tempo, o Senhor cuidará de nós. Todo o tempo. E Ele, com certeza, Mateus fala assim, no capítulo 6, no verso 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Hoje nós vivemos um momento onde os valores são invertidos, e nós buscamos mais as coisas, as demais coisas, do que o amor de Deus em primeiro lugar. Mas quando nós buscamos o reino de Deus, e buscar o reino de Deus implica em obedecer às leis do reino. Logo, obedecendo às leis do reino, o fruto dessa obediência, o resultado dessa obediência vai chegar nas suas mãos. Vão chegar nas suas mãos. Quando nós obedecemos a Deus e a sua justiça, nós vamos obedecer os princípios. E logo Deus, Ele é fiel, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, por questão de honra, Deus vai cumprir as promessas da sua palavra nas nossas vidas. Amém. Quando nós buscamos a Ele, o seu reino e a sua justiça, todas as demais coisas, Ele, Deus, que é onipresente, onisciente e onipotente, Ele, com certeza, essas coisas chegarão às nossas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça de Jesus o Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus possa ser conosco todos os dias. Amém. E que viver com Ele eternamente. Eu fico aqui pensando nisso. A graça, ela nos alcança em todos os aspectos da vida. Todos os aspectos. E até no momento de fragilidade, quando se perde a esperança. Com certeza. E cada pessoa, ela tem uma reação diante de alguma situação que foge do seu controle, né? Sim. Cada um, ele tem uma forma de reagir diante daquilo. A irmã Ângela já cansou de ouvir esse testemunho, né, irmã Ângela, da paciente lá. Mas muita gente não ouviu esse testemunho. Eu vou encurtar, nós estamos já para encerrar, mas é um exemplo de graça que eu vi através de uma pessoa no leito de enfermidade. Chegou para nós uma paciente de aproximadamente 52 anos, veio entubada, mas ela estava em estado de coma, sem uso de sedação, não foi induzido, foi por um rebaixamento mesmo dela. E o que nos chamou a atenção, pastor Daniel, era o marido dessa mulher. No que sentido? Ele não tinha boca para nada. Foi conversado com ele, explicado a gravidade de como essa mulher poderia sair ou não dessa situação, desse rebaixamento, porém ele não abria a boca para nada. Lá na nossa fase antes do Covid, nós trabalhamos com uma UTI humanizada, então o familiar fica lá das 9 da manhã até as 21 horas. Agora não estamos podendo abrir exceções por conta dessa situação. E ele chegava às 9 da manhã, saía às 5 da tarde, ele ia trabalhar e voltava. E ele ficava o tempo todo segurando a mão dela e não dava uma palavra. E tinha visita, só vinha notícia ruim para ele, não tinha uma palavra de esperança. Mas esse homem não saía da posição que ele estava. E até que nós fomos, tô correndo, nós fomos dialisar ela porque o rim parou de funcionar, teve uma piora de função renal, já estava entubada por pulmão, também não está fazendo a função dele, não estava trabalhando, precisava de uma prótese ventilatória. E na hora que eu ligo a hemodiálise, essa mulher tem um AVC, sofreu um acidente vascular, tivemos que interromper, fizemos a tomo, confirmou.
E o quadro dessa mulher veio a se agravar, cada dia pior. Isso já se passava quase 30 dias ela internada conosco, nada de melhora clínica, a ponto da médica chamar o marido e falar para ele: olha, ela só tem 3 dias de vida, não mais do que isso. Ela não ia ter mais chance, já tínhamos tentado tudo com aquela mulher, todos os antibióticos, todas as medidas terapêuticas, mas não tinha mais o que fazer. E esse homem me parou e me perguntou: enfermeira, eu posso, já que a médica falou que minha esposa não vai sair viva, eu posso trazer o gravador dos hinos que ela ouvia enquanto estava viva dentro de casa, que ela louvava a Deus fazendo o serviço de casa? E eu nem sabia que ele era evangélico, né? Foi revelado naquela hora, eu falei: pode trazer sim. Tem algum problema? Não, pode. Nós conversamos e todo mundo entrou em acordo e ele deixava. Aí no dia de final de semana, mais tranquilo, eu posso trazer os irmãos para orar? Já estamos indo para o 3º dia, enfermeira, pode vir? Eu falei: pode, vamos orar. E ali nós fizemos a oração e passou o 4º dia, passou o 5º dia e ela ali, 6º, 7º, 8º, ela ali. De repente eu olho para o dispositivo da sonda vesical de demora, o saco coletor, estava cheio de diurese, ela começou a fazer espontaneamente, o rim começou a funcionar. A partir do momento que aquele rim funcionou, eu falei: opa, se o rim está funcionando, o pulmão está junto com o rim, vamos ver. E a gente foi, essa mulher desperta, já queria tirar o tubo, e aí fizemos os exames necessários, as medidas, antes de estubar alguém, a gente tem todo um preparo, não é só chegar estubando. E aí nisso, ela já começou a falar, já foi pedindo feijoada, comida, e ela já pegou e começou a ter uma melhora, aquilo que era para a morte transformou-se em vida, e ela começou a ter outras melhoras clínicas, teve alguma sequela, mas perto do quadro que ela estava para a morte, ela se tornou viva. E no dia da alta dela, nós fomos para levar ela no leito, ela falou: no leito eu não vou. Pegamos a cadeira, ela falou: cadeira eu não vou. E nós falamos: mas por que a senhora não quer ir na cadeira nem no leito? Tem que ir. Ela falou: pois eu vou andando, você não entendeu, eu passei pelo vale da sombra da morte. Eu sou outra, eu nasci de novo, vocês não estão entendendo, eu vou caminhando, porque Deus me deixou de pé para caminhar. O que nós temos como crente, como cristão, para que nós passamos para você isso que o pastor Daniel nos trouxe nessa tarde, que a graça na nossa vida é aquilo que nos fortalece, é aquilo que nos impulsiona, independente de qual algo impossível está diante de você. Como o pastor Daniel falou da angústia, da tristeza, da depressão, esse tempo está nos dando medo do amanhã, mas o amanhã, como o pastor Daniel disse nessa tarde, ele está nas mãos de Deus, e como está nas mãos de Deus, ele é o dono de tudo, e ele provê, e nós vamos descansar no Senhor, que nós possamos descansar no Senhor, mediante a tudo isso, vivermos debaixo da graça de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe, pastor Daniel. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. O Senhor sempre nos ajuda na nossa classe. É um prazer. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Daniel, porque ele sempre está conosco ali na nossa classe de discipulado. Glória a Deus. E é uma classe que ama muito ele também. E é sempre uma benção. O senhor quer fechar cantando alguma coisa? Tem uma voz que eu sou fã, gente. Ô, Silza, com todo respeito, viu? Todo respeito, Silza. Cantar só um refrão aqui, né? De um louvor nessa tarde, que diz assim, ó: eu vim aqui buscar o meu milagre, eu vim aqui buscar o meu milagre. Eu vim aqui buscar o meu milagre, não vou sair sem o meu milagre. Canta comigo, Silvio. Eu vim aqui buscar o meu milagre, eu vim aqui buscar
buscar o meu milagre. Eu vim aqui buscar o meu milagre. Não vou sair sem o meu milagre. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Obrigada.